Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz. É um prazer recebê-los. E hoje a gente vai falar sobre os métodos time eficientes na musculação. Nome complexo? Difícil? Bom, já ouviu falar em agonista, antagonista? Já ouviu falar em supersérie? Tá melhorando, né? Então vai ser bem legal. Eu vou aproveitar um corte de um podcast que eu pude a oportunidade de participar, tive a oportunidade de participar, que foi da Growthcast. Então a gente estava falando sobre treinamento, sobre fisiculturismo, sobre nutrição, ganho de massa muscular, enfim. E vocês pediram para que eu pudesse aprofundar um pouquinho mais essa ida, especialmente nos assuntos que nós abordamos. Então acho que é um corte bem legal que vai fazer toda a diferença na nossa discussão aqui. E aí, você conhece Super Série? Você faz? Gosta? Enfim, já coloca nos comentários aí, mas antes da gente continuar com o nosso bate-papo, eu vou ter que chamar ela, né? Roda a vinheta. Você na musculação, você gosta de fazer dois exercícios conjugados, 3 exercícios conjugados? Você gosta de utilizar essas estratégias de treino? E o mais importante, você sente resultados quando você faz isso? E aí, válido? Não é válido? Bom, esse é o assunto que a gente vai abordar aqui hoje, nesse podcast. Então vou colocar o meu fone aqui para que nós possamos escutar o corte e depois discutirmos. Vamos nessa? Cara, então vou te polemizar aqui e pegar um gancho de um negocinho que você falou e eu vou pedir um react ao vivo pra gente poder fazer o nosso fechamento. Você falou, vou pegar esse menino aqui que tá treinando 19 horas, pá, não sei o quê, e vou colocar ele pra fazer um bisete de bíceps. Você é da turma do bisete, trisete, Não sou. giant Primeira, sets? Não primeira gosta? coisa, a gente sabe que há uma proporcionalidade de dorsais e bíceps que é diferente da proporcionalidade de peitorais e tríceps. O que acontece? Quando a gente faz trabalhos predominantemente de costas, a gente tem uma utilização do bíceps que é diferente da utilização do tríceps em relação a peitorais. E é por isso que muitas vezes você vê atletas que não treinam tanto o bíceps e já tem o bíceps saltado. Sim. E já daquele jeito. Outro ponto importante também é, se eu tenho a tendinopatia da cabeça longa do bíceps como um dos principais fatores atribuídos à dor no ombro, para que talvez que eu vou amplificar um volume de treino de bíceps que seja tão grande, se eu posso trabalhar com uma qualidade, às vezes trabalhando com uma rosca alternada no banco 45 graus, que vai ter uma amplitude maior de movimento, um tempo sob tensão e uma qualidade melhor no exercício. Então, assim, pensar em bisete, trisete e não descontextualizar a relação entre proporcionalidade de volume de treino dos multiarticulares e dos sinergistas, na minha opinião, é única e exclusivamente dizer que vamos aumentar esse volume, porque quanto mais volume, melhor. É. E não é assim. A gente tem uma curva de U invertido. Sim. Que o volume ele não pode ser nem tão pequeno, mas também não tão grande. Porque senão Sim. você se... Vamos fazer repetição. Vamos fazer repetição. Senão... Já era. E aí entra a qualidade do processo e, de fato, encontrar, muitas vezes, quanto forte é o atleta, e ele não precisa ter um volume tão grande, porque ele tem uma carga tão alta que, matematicamente falando, ele tem Fica isso. equalizado. Então, exato. compacta, né? Ele Isso consegue aí. trabalhar, vamos dizer assim, que o valor final que seria obtido ali, né, da relação carga, repetições, número de séries, fica igual, né? Isso aí. Então, sei lá, valor 1000, eu posso atingir fazendo tantas séries, tanta de carga e tanta de repetição, mas eu posso chegar nesse 1000 também fazendo mais séries, menos repetições e mais carga, essas coisas. E tem um detalhe importantíssimo, que bom que eu tô aqui para falar sobre isso. Volume de treino com cargas mais altas,
do que com cargas mais baixas. Por quê? Porque a gente tem uma relação que a gente chama de conexão mente-músculo, no qual eu preciso manter, de fato, uma cadência ótima, tanto na fase ascendente quanto descendente. Quando essa carga é mais alta, meu querido, não tem como você pensar na morte da bezerra. Sim, isso é verdade. Acabou, meu parceiro. Só que às vezes, quando a carga está um pouquinho mais baixa, o cara já começa a viajar, olhar para os lados, acelerar. E isso é muito importante. Por mais isso que machuca. Exatamente. E aí manter a concentração ali mais tempo, com uma carga mais baixa, é mais difícil. Inclusive, tem estudo que mostra que o cara que toma muito pré-treino tende a acelerar mais o movimento. Sim. Ele fica tão excitado que ele não consegue controlar tanto essa cadência, principalmente na excêntrica. Então, isso são detalhes. E é legal isso, cara, porque realmente com cargas mais altas parece que você tá fazendo um movimento mais desconexo, porque você não tem tanto controle de cadência. Mas é justamente o contrário. Você sabe que você tá descendo num tempo e subindo num tempo. Exatamente. Descendo num tempo e subindo num tempo. Você só não tá lá punhetando o peso. Ai, vamos fazer agora com 7, 8 segundos e depois na negativa mais 10 segundos e não sei o quê. Meu amigo, faz isso com 200 quilos em cima do você pra você ver se você consegue. Não consegue. O cara perde a concentração, né? Perde a concentração, cara. É justamente o contrário. Você tem que estar focado ali pra não cair o peso na sua cabeça. Consequentemente, a qualidade do treinamento. Perfeito. Isso aí. Exatamente, galera. Que corte incrível, né? E aí, produção, curtiu esse aí, não? Massa demais. Então, o que a gente tem, pessoal? Vamos lá. Quando nós temos as estratégias de time eficiência, né? Ou seja, a super série, agonista-antagonista, os estudos mostram que a gente consegue reduzir em 36% o tempo de duração do treino. Por quê? Porque a gente pode juntar 2 exercícios e ganhar esse tempo no qual o volume, por conta do número de repetições atribuído também à carga que você está fazendo, vai contabilizar matematicamente o valor final do treino. Perfeito. Só que se nós formos analisar dentro de uma esfera de redução dessa carga, é muito comum quando uma pessoa treina musculação e coloca uma carga no qual só vai fazer 8 repetições máximas e ao final reduz essa carga abaixo de 50%, é comum, pelo fato do nosso corpo aumentar o que a gente chama de drive neural, ou seja, o aumento da eletricidade para aquela musculatura que está sendo contraída, e como tem uma carga mais alta, essa eletricidade vai em peso para a musculatura e excita o que a gente chama de unidades motoras. É como se fosse cada cabo USB que vai receber o encaixe da inervação e vai produzir a eletricidade que vai gerar essa contração muscular. Como você excitou tudo com um trabalho de 8 repetições máximas, quando você reduz essa carga, o corpo, entre aspas, ele está condicionado a já entender que vai receber bastante eletricidade. Só que você reduziu a carga agora, 50%, para continuar fazendo como se fosse um drop set, né? Mas ao invés de reduzir 20% da carga total, você reduz já 50%. E aí, como o teu corpo ele já está condicionado ali naquela série anterior a aumentar essa excitabilidade, é comum que com esse peso mais baixo, com essa carga mais baixa, o teu corpo acelere o movimento, porque ele acha que essa carga está muito leve. E aí o que acontece? Se você não tiver uma concentração, se você tiver uma conexão com aquele exercício em respeitar a cadência programada e a cadência estabelecida tanto na fase ascendente quanto descendente do movimento, é comum o indivíduo começar a acelerar muito esse movimento e aí você reduz de fato o tempo sob tensão na carga estabelecida, porque a musculação ela precisa desse componente. A gente fala que é como se fosse o indivíduo transformar 1 quilo num estresse de 1000 quilos. A musculação é basicamente isso. Já o powerlifter, né, o halterofilista, ele transforma 1000 quilos com a técnica dele em 1 quilo, porque é como se ele entrasse embaixo da barra. Então, assim,
dentro dessa perspectiva, a gente tem que tomar cuidado quando o personal trainer fala, ó, terminou o exercício, vai fazendo aí o número de repetições com o próprio peso corporal para aumentar esse estresse metabólico, a gente começar a estimular e quebrar mais a musculatura. Não necessariamente, você não precisaria estar fazendo isso. Você poderia reduzir em 30%, 40% e manter também, por mais que essa carga está reduzida, por mais que esse peso está reduzido, você manter necessariamente essa cadência controlada e, de fato, conseguir ainda esse estresse com 12 repetições, 15 repetições. Mas dentro de uma contabilização matemática, se mantida o mesmo padrão de movimento, a mesma técnica de movimento, a gente vai aumentar bem esse volume. E como você já fez uma série subsequente, a gente reduz o tempo total da sessão de treino. E isso é ótimo, porque a maioria das pessoas não tem mais que 1 hora para treinar a musculação. Isso se chegar no horário. Quantos personal trainers aí sabem que projetam um treino para 50 minutos, né? A gente sabe que no início a gente faz as ativações, o aquecimento e por aí vai. E o aluno ainda chega atrasado, você projetou um treino aí para tentar extrair o máximo dele em 50 minutos, você só consegue treinar ele em meia hora. Então os resultados já estão reduzidos ou talvez estão propensos a estar reduzidos por conta dessa questão do atraso. Então você pode estar utilizando sim as estratégias time eficientes para estar compensando esse atraso, essa redução de tempo. Especialmente também com as superséries recíprocas, né, também conhecidas como agonistas antagonistas, especialmente as monoarticulares. Então, quando você une um exercício de tríceps com um exercício de bíceps, que seja um tríceps pulley ou talvez uma rosca direta sequenciada, né, conjugado, você consegue ter o mesmo volume de treino e ainda reduz aí consideravelmente o tempo de treino. Então você consegue reduzir, os estudos colocam em 36% desse tempo. Até mesmo em membro inferior, como a cadeira extensora e a cadeira flexora. Então você não fadiga uma musculatura nem a outra e consegue, um seguido do outro, fazer 2 excelentes exercícios com uma carga alta e um não interfere na recuperação do outro. Então, como um todo, você faz um seguido do outro, espera o tempo de intervalo proporcional a esses 2. Então você faz, geralmente, 2 minutos de intervalo. Faça a cadeira extensora, depois faça a cadeira flexora e espere aí 1,5 minuto a 2 minutos e refaça novamente os 2 exercícios com essa carga mais alta, que você vai ter os mesmos resultados e ainda assim vai ganhar em 36%, desde que você respeite essas relações de carga e não acelere o movimento. O problema é, quanto menor a carga, a tendência é maior você acelerar. Aí a gente tem um problema e na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, as pessoas não respeitam isso. Não respeitam. As pessoas não respeitam a inibição do componente elástico do movimento na transição, né, da fase excêntrica para concêntrica. Nossa, falei difícil agora, né? Basicamente, elas não respeitam o quê? Você dá aquela leve paradinha na transição de um movimento e outro para depois voltar, sem aproveitar esse elástico no movimento ao final. Sabe? Como se você estivesse chicoteando, por exemplo, o cotovelo ao final da fase descendente do movimento, uma rosca direta, para iniciar novamente a ascendente. Então, nessa transição, é muito comum os indivíduos acelerarem esse movimento. Aí você perde tempo sob tensão, porque você acelerou esse movimento, ou seja, você trabalhou potência. Quer dizer que é errado? Não necessariamente. Você pode estar ganhando potência de braço, mas aí a gente entra na especificidade da tarefa motora que você está fazendo. Você está querendo ganhar potência porque você precisa dessa valência física em algum esporte, em alguma coisa? Porque se for na musculação, não. Na musculação a gente quer ter esse estresse muscular grande para aproveitar e, de fato, estimular a síntese de proteína e o ganho de massa muscular. Na minha opinião, excelente corte.
Adorei, achei sensacional. E você, o que achou? Coloque aqui nos comentários, por favor, gostaria muito de escutar a tua opinião. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Não deixe de curtir e também seguir o canal para mais informações valiosíssimas como essa. Gostou? Foi bom para você? Diz aí. É isso aí. Muitíssimo obrigado para você que ficou até aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat,